Não está fácil a vida de Donald Trump. Com um pouco mais de um mês como presidente dos Estados Unidos, a situação dele se deteriora rápido. Para vocês terem uma ideia, Trump está sendo atacado pelo agronegócio americano, falando que essa história de tarifa dele é um desastre, rejeitando as sugestões que ele e os departamentos estão dando. Olha, tá péssima a situação do Trump com o agronegócio, a ponto dele ter recuado nas tarifas, ou seja, ele afrouxou, tá recuando e foi derrotado pelo Lula na eleição na OEA. Trump foi derrotado pelo Lula. A situação é péssima, a inflação tá alta, as empresas estão parando de contratar por conta do aumento de tarifas. E para piorar a situação do Trump, o Elon Musk está causando problemas. Por quê? Porque há um conflito de interesse claro no governo Donald Trump com o Elon Musk lá dentro. Porque uma ação do Donald Trump beneficiou e muito a Starlink, beneficiou bilionariamente a Starlink. Então, ou o Trump muda, ou ele vai acabar se dando mal. O Papa previu já a morte do Donald Trump, o avisou. O Lula também avisou, ele tá quebrando a cara. É isso que dá a colocar um tonto como presidente da república. Ah, mas o Trump fez um péssimo mandato. E não tem crise sanitária para dar desculpa não. Coloque nos comentários, o Trump vai terminar o mandato? Ou você acha que ele corre o risco de ser morto? Trump fará um bom governo americano? Olha, quero muito saber a sua opinião sobre isso. Gostou que o Lula o derrotou? Foi maravilhoso. E ele tá se achando todo galududo, né? E foi derrotado pelo Lula com uma jogada diplomática. Vou explicar tudo pra vocês, mas deixa o like se você gosta de ver o Trump se lascando e se inscreva no canal. O agronegócio americano está pressionando Donald Trump a ponto de fazer lobbies dentro da Casa Branca para evitar as tarifas que ele está colocando nos produtos chineses. O Brasil também vai sofrer tarifas, vai sofrer sanções. O Geraldo Alckmin foi lá para conversar com o secretário de Agricultura, de Comércio, para ajustar uma situação. Por quê? Os Estados Unidos, eles possuem superávit com o Brasil. O que significa superávit? Os americanos vendem mais do que compram dos brasileiros. É uma relação assim, super positiva. Só que com relação à China, os Estados Unidos possuem déficit. Ou seja, os Estados Unidos importam mais da China do que exportam, principalmente alimentos. Então, se os Estados Unidos aumentarem as tarifas dos produtos chineses, a China vai adotar reciprocidade, como já disse que adotou, e vai aumentar as tarifas para os produtos americanos, ou seja, vai causar problema. Os fazendeiros americanos já falaram pro Trump, cara, você vai causar problema, eles vão parar de comprar a nossa soja, vão comprar a soja do Brasil, o único país que vai ser beneficiado sobre isso, ou com isso, é o Brasil. O Jamil Chad do UOL trouxe essa informação atualizada sobre essa disputa e esse ataque que o Trump tem sofrido dos produtores agrícolas americanos, e isso já havia sido mostrado para ele pelo Departamento de Agricultura antes de começar essa história de tarifas, então ele já sabia disso tudo. Já sabia. E aí veio o Trump com uma sugestão ridícula. Ele falou assim, olha, vendam então para o mercado interno. Temos milhares, milhões de pessoas, vocês têm produtos, ao invés de venderem para a China, vendam para o mercado interno. Os caras falaram assim, ô animal, ô laranjão, não tem mercado consumidor suficiente para tanto que a gente produz. Nós temos que vender para a China. Olha a burrice que você está fazendo. E o impacto já está sendo sentido. Eu trouxe para vocês um texto do Álvaro Grimmel, do Estadão, falando sobre o problema e da inflação que está sendo provocada nos Estados Unidos pelas tarifas do Trump. Mas o New York Times trouxe uma reportagem já mostrando que os impactos serão imediatos. Já estão sendo para carros, alimentos e outros produtos. O hábito de consumo dos americanos mudou nessas últimas semanas. Mudou como? Ao invés de comprar todos os produtos de uma vez em um único supermercado, os americanos estão indo a mais lojas. Estão buscando mais promoções. Por quê? Porque os preços estão aumentando. Os Estados Unidos já estão com inflação. O preço do ovo lá tá caríssimo. Você acha que tá caro o preço aqui? Lá tá muito mais. Então, os Estados Unidos já estão com uma inflação acima do esperado, já está afetando a qualidade de vida, já está afetando a percepção da população americana. E se ele continuar aumentando as tarifas, isso vai ser repassado para o consumidor, porque não tem como
os Estados Unidos deixarem de comprar produtos chineses. O Trump ele tá aumentando tarifa para que as empresas chinesas abram fábrica nos Estados Unidos para aumentar a geração de emprego. Isso leva anos. Não é do dia para noite. É um processo de talvez uma década, meia década, 5, 10 anos. De imediato, ele só vai colher a podridão. Não vai ter frutos nisso. E já está causando problemas porque as empresas dos Estados Unidos estão contratando menos. O ritmo de consumo está caindo. E o crescimento americano também vai ser afetado. Se você tem inflação alta e crescimento estável, você tem estagflação. Olha o que o cara está fazendo. Ele pelo menos não foi tão burro. Porque o que ele fez? Recuou. Ele colocou tarifas para México, China e Canadá. Aí ele conversou, porque os Estados Unidos e o México têm um tratado de comércio lá. Aí ele falou o seguinte, olha, para esses produtos que estão dentro desse tratado, eu vou retirar as tarifas, mas em abril nós teremos uma nova rodada de negociação tarifária. Então ele recuou. Ele tá sendo um bravateiro. O que ele tá fazendo? Ele tá pressionando para ir à mesa de negociação e depois ele recua. Só que o Trump, ele tem uma cabeça que ele não sabe que os mercados estão todos interconectados. Ele não sabe que há um equilíbrio quase numa corda bamba, um ajuste muito fino entre os países, principalmente na questão tributária. E ele recuou. Ou seja, ele não tem... A inflação vai acabar afetando o Donald Trump. E ele teve uma demonstração de que ele não tem a força que ele acha que tem. Ele acha que pode muito, mas não pode nada. Se ele pudesse, ele não pagaria uma acompanhante para poder dormir com ele. É um palhaço. Tá tendo a sucessão na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ele chamou, né, o representante do Paraguai, o Rubem Lescano, aliado do Trump. O Lula fez uma manobra com os países da América Central e eles apoiaram Albert Randin, do Suriname. E o Paraguai teve que retirar a candidatura do Rubem Lascano. O Paraguai ficou fulo da vida, não sei o que tem, mas foi uma derrota. Se ninguém se lançar candidato, o Albert Randin vai ser o presidente da OEA. Ferrando o Donald Trump, numa jogada do Lula. Os caras falam do Lula, o Lula é isso, o Lula tá... Cara, o Lula é um exímio negociador. O cara veio da negociação, o Lula veio do sindicato. Ele bota o Trump no bolso. Porque o Lula não é um fracassado igual o Donald Trump, não é um frustrado igual o Trump. E essa posição é muito importante porque faz aí 2 semanas, veio o representante da Organização dos Estados Americanos verificar a questão dos direitos humanos aqui, os bolsonaristas estavam enchendo o saco dele. E agora, se você tiver um aliado do Lula na presidência da OEA, já era para os bolsonaristas. Só que esse não é o único problema do Trump. Porque ele tá com problema interno, sofreu derrotas internacionais, e o Elon Musk, esse cara é um problema pro Trump. Por quê? Todo esse papel que o Musk está desempenhando no governo americano causa incômodo. Pô, o cara ele é fornecedor do governo e ao mesmo tempo ele é um representante, é um integrante do Estado americano. Isso é um conflito de interesse. E aí nós vimos o que aconteceu. Houve uma modificação, um projeto do Donald Trump para acelerar a distribuição de internet rápida. Qual a empresa que vai ser beneficiada? A Starlink. Bilionariamente beneficiada. É isso que o Musk quer fazer. O Musk ele tem o seguinte projeto. Ele quer usar a Starlink para distribuir internet rápida via satélite para todos os países. Por quê? Porque assim ele vai conseguir capturar esses dados para alimentar a inteligência artificial dele, que ele está produzindo. Para avançá-la a um ponto de conseguir até mesmo o refino da espontaneidade humana. Por isso, essa é a corrida do momento. Fazer a inteligência artificial cada vez mais parecida com o ser humano. Só que para conseguir isso, você precisa captar um volume muito grande de dados. O Musk, ele tá usando o governo americano para conseguir expandir a sua tecnologia. E ele tem que fazer isso rápido, porque daqui 4 anos, troca o governo e ele perde os benefícios. Essa é a questão do Musk.
Só que dá um conflito de interesse. Isso atrapalha o governo americano, causa encheção de saco, disputa de ego. E o Trump perdeu pro Lula. O bilionário do ramo imobiliário derrotado por um torneiro mecânico do terceiro mundo.